Durante sua apresentação no festival The Town, em São Paulo, o cantor Júnior Lima protestou contra um projeto de anistia. Ele encerrou a música dizendo anistia é o baralho, se é que vocês me entendem. E isso irritou profundamente alguns bolsonaristas como Nicolas Ferreira, o deputado que tem muito tempo nas redes sociais, infelizmente. Mas o Júnior não foi o único que criticou o Bolsonaro ou o Trump no The Town. Vamos conhecer alguns desses outros protestos com a Daiane Oliveira aqui no Plantão do Meteoro? Dai, o Sandy Júnior, brincadeira, gente, o Júnior Lima deve ter irritado bastante a família dele, né? Porque a gente sabe a posição aí do pai, do tio. Eu não ia trazer a questão familiar, tá, Sofia? Mas com toda certeza, a gente já tem aí informações nas redes, né, em notícias, inclusive, que até o novo namorado da Sandy, né, que não é o pai do filho dela, o namorado mesmo, um rapaz aí que é médico, e esse rapaz teria defendido uma médica bolsonarista. Então a gente imagina a linha política que ele deve seguir. A Sandy é extremamente discreta em redes sociais em relação a comentários políticos, então a gente não sabe. Mas, com toda certeza, os sertanejos, a gente sabe pelo menos a linha que eles seguem, que não é uma linha de divisão de terras, uma linha que defende uma reforma agrária. Pelo contrário, né, Sofia? Então, assim, pelo menos o meio em que eles vivem é um meio muito complicado, mas o Júnior parece que o rock e a parte artística, ser mais novo, subiu aí a cabeça, que bom, e ele vai em uma outra linha. Eu fui pesquisar sobre o Júnior, inclusive, Sofia, sim, gente, eu fui pesquisar sobre o Júnior, porque eu não sabia nem que o Júnior estava fazendo show, tocando, cantando, não fazia ideia da vida desse rapaz. E não é a primeira vez, ele tem posicionamentos políticos, ele tem determinadas posições muito sólidas e claras. Eu achei bem interessante, inclusive, me aprofundar um pouco mais. Eu vou confessar para vocês, eu fiquei extremamente surpresa em conhecer um pouco mais do Júnior Lima. Vou te pedir para trazer a matéria que fala sobre o que ele falou no Tertal. Tirem as crianças na sala, porque a gente tem um xingamento aí, e isso me irritou muito. Irritou de forma assim que vocês não imaginam o Nicolas Ferreira. Mais uma vez, a Sofia já falou isso na cabeça, ele tem muito tempo para as redes sociais. Eu gostaria, inclusive, de saber quantas horas por dia os assessores do Nicolas Ferreira trabalham, porque alguém tem que dar conta de fazer alguma coisa, já que o Nicolas aparentemente não gosta de twittar. E sim, deve ter sido ele, gente, porque a gente vai ver o tweet dele. Vou te pedir para trazer a matéria, por favor, Sofia, falando do Júnior. O cantor Júnior Lima, irmão da Sandy, protestou contra o PL da anistia no palco do The Town. O momento viralizou nas redes sociais. Anistia é o caralho, porra! Os bolsonaristas estão defendendo no Congresso uma versão do projeto de lei que conceda perdão amplo e irrestrito a todos os envolvidos no 8 de janeiro e vem pressionando o presidente da Câmara, Hugo Mota, a pautar o tema. O ex-presidente Jair Bolsonaro foi condenado a 27 anos e 3 meses de prisão pela trama golpista. Pois é, Sofia, acho que é uma coisa assim tranquila, normal, uma pessoa defender seu pensamento nas redes sociais, defender seu pensamento durante um show. Inclusive, a gente sempre fala sobre essa contradição. Liberdade de Os expressão, né? bolsonaristas que tanto falam em liberdade de expressão, exatamente, eles adoram falar de liberdade de expressão, mas quando alguém se manifesta, fala a sua opinião, isso se torna um grande problema. No caso do Nicolas, ele utilizou as redes sociais para questionar quem seria o Júnior sem a Sandy. E aí, foi exatamente, eu vou te pedir para trazer a matéria da Veja, por gentileza, Sofia, que a publicação dele fala exatamente isso. Gritar sem anistia é fácil, difícil é saber quem você é sem a Sandy.
Ele é o Júnior. Tanto é o Júnior que o Nicolas foi lá e publicou sobre ele. Qual é a dificuldade dele entender isso, né? É, ele, inclusive, também chegou a fazer outras pessoas que chegaram a criticar também, outros bolsonaristas, dizendo que nem a família do Júnior tinha opinião política similares. A gente já falou sobre esse histórico familiar, né? A Sofia trouxe, o Chitãozinho declarou apoio ao Bolsonaro. Teve até usuários aí nas redes sociais que foram falar com o Nicolas Ferreira, sim, porque ele soa o apito e a galera vai atrás, e comentaram quanto o Júlio seria aí uma pessoa que não tem expressão política, expressão cultural, que não deveria estar em palco algum. Mas eles esqueceram uma coisa, né? Mais uma vez, a contradição, porque é uma lógica de liberdade de expressão, e o Nicolas e os bolsonaristas que tanto falam em ditadura, na falta de liberdade de expressão do STF, não deixam uma pessoa se manifestar, sobretudo no seu show. Você não gosta da pessoa, você não vai até aquele show. É algo muito simples, Sofia, é algo muito óbvio, Sofia, sabe? E as pessoas fazem isso. Inclusive, o Júlio está sendo perseguido nas redes sociais, está levando aí o gado, né, começa a utilizar as suas redes para chamar essa manada que vai criticar o rapaz. Mais uma vez, eu não consigo sequer compreender porque a dinâmica para os bolsonaristas de ser criticado é tão difícil. Talvez eles não tenham argumento, então a forma mais fácil é tentar apelar para a pessoa, para a carreira da pessoa, de falar da irmã, por exemplo, buscar desavenças, brigar. Eles não têm argumento, então eles começam a atingir dessa forma. Mas, Sofia, tem mais gente que falou do valor, né, do tanto contra o Trump quanto em relação também à outra a figura do Bolsonaro e essa figura da anistia. Perdão, me perdi aqui. E foi o Capital Inicial, uma banda, inclusive, que eu gosto muito, mas também tem o Green Day, que é uma banda que eu gosto de algumas músicas, tá? O American Idiot eu gosto bastante, inclusive, é uma música que a gente vai falar aí, mas é a sugestão do Lúcio, porque o Lúcio é apaixonado pelo Green Day, então o Lúcio ficou certamente apaixonado que o Green Day reclamou do Donald Trump e aí trocou uma frase da música, né? Que critica a estrutura dos Estados Unidos. A gente vai ouvir aí a matéria e depois eu explico como essa música surgiu. E foi bem uma fase emo que eu tive na adolescência, do Sofia, vou confessar isso para vocês. Então, eu gosto da música, adorei a troca, e também gosto do Capital, que também fez essas críticas. E esses, a gente já sabia nas redes sociais quem são, os posicionamentos, então o Nicolas não ficou irritadinho, a irritação foi só com o Júnior. Eu acho que tem uma coisa aí que eu vou contar no final, Sofia, vou deixar para contar no final. Vamos lá, por favor. Jornal da CBN. O trio americano Green Day fechou o primeiro fim de semana de shows do The Town em São Paulo. Tem um dos sucessos da banda, o American Idiot, que é um hit que satiriza o sonho americano. E nessa música, eles trocaram a letra para criticar a agenda MAGA, que é lema do presidente Donald Trump. Ao rock também passaram pelos palcos do The Town destaques como Bad Religion, Iggy Pop, Pitty e Capital Inicial, que também protestou. Sophie, Capital. Desculpa, você estava sem áudio. Capital não está saindo não sai a letra, não tem problema. Só a voz Não, do Dinho. porque eu tirei ali, daí pulei, porque isso vai dar ruim com direitos autorais. Não dá pra gente tocar nenhuma música. Então, Nem 3 segundos, nem introdução, né? daí. Uma pena, pessoal. Pronto. Mas o que a gente tem na letra, E né? A vamos, gente tem o vamos Dinho. contar o que dizia. Pronto. No caso do Green Day, não foi um protesto sobre a América, Diet não fala sobre um protesto em relação ao estilo de vida americano, pelo contrário, é uma crítica a como a televisão, como os Estados Unidos
fomenta guerras e depois as pessoas caem nessa dinâmica ali de acreditar que aquilo ali é uma ideia de nação boa, importante. Aí tem um trecho da música que eles fazem uma crítica sobre que eles não são conservadores e que eles não são pessoas ali do interior, brancos, conservadores. E eles mudaram essa letra para colocar que eles não são a favor da agenda MAGA. Então, é uma super crítica aos Estados Unidos e eles estão fazendo isso em toda a turnê deles. No caso do Capital, o Dinho ele fala diretamente sobre o que acontece no Brasil. E ele fala contra a tentativa de anistia, e ele cita que isso é uma violação para o Brasil, que também não deveria haver a anistia. Então, são posicionamentos, para quem conhece a história do Capital Inicial, desde do Aborto Elétrico, é uma banda que vem com muitas músicas de protesto, músicas que questionam a estrutura social. Então, faz todo sentido esse alinhamento, e isso não deixou o Nicolas chateado. Agora, a Sofia me contou ontem que o Nicolas não gosta, era apaixonado por One Direction. E aí eu tenho Uhum. uma certeza que o Nicolas também devia ser apaixonado por Sandy Júnior, e ele não conseguiu superar o fato do Júnior. Eu estou falando muito sério isso, não é brincadeira, não. É uma teoria que eu desenvolvi a partir de informações. Ele não conseguiu superar o fato do Júnior agora lutar contra a anistia, lutar contra o bolsonarismo. O pessoal comentou aqui que o Júnior já tinha declarado voto a Haddad sem pressão. Não sabia que tinha sido sem pressão, mas sim, já tinha essa declaração de voto. E o Nicolas ficou muito chateado com seu ídolo aí, gente. Ó, que pena o Nicolas perder um ídolo. Então foi por isso que ele resolveu fazer aí é, essa crítica nas suas redes. Oh, coitado do Nicolas. Alguém ficou com pena dele, por algum acaso? Eu fico com pena do cartaz do Júnior que ele tinha no quarto dele, que ele provavelmente rasgou depois disso aí, né? Mas ele devia dizer que era das crianças. Né? Não, mas vamos lá, Dai. Eu acho muito interessante quando você diz que eles não têm argumentos. Eu acho que é mais do que não ter argumentos. Sim, eles não têm argumentos, mas eu acho que vai além disso, porque vai até com relação a qual a postura que se adota diante da discordância. Porque a ideia de você ter ou não argumentos parte de um pressuposto que você, quando encontrar alguém que discorda de você, vai discutir com essa pessoa, vai tentar convencer essa pessoa e assim por diante. Isso não está no ethos do bolsonarismo. O ethos do bolsonarismo é: eu encontrei alguém que discorda de mim, eu uso a força para fazer essa pessoa concordar comigo, ou então eu uso a força para eliminar essa pessoa. A gente sabe que a gente viu, por exemplo, bolsonarista entrando na festa de aniversário de outras pessoas para dar tiro, porque não gostaram que a festa de aniversário tinha a temática do Lula. A gente viu é, outros casos, tantos outros casos de violência aí por parte desses bolsonaristas. Então, eu acho que mais do que uma questão de ter ou não argumento, é a questão de aceitar ou não a existência de pessoas que discordam de você. E eu acho isso muito engraçado vindo de pessoas que, quando é para atacar as pessoas que são diferentes de você, defendem a liberdade de expressão, mas quando dão de cara com pessoas que usam a liberdade de expressão da maneira correta, porque manifestações políticas em eventos artísticos são uma coisa que existem desde sempre e, teoricamente, a liberdade de expressão existe justamente para casos como esse, não para usar para justificar discurso de ódio. Quando eles encontram pessoas que usam a liberdade de expressão da maneira correta, ah, não, aí a gente tem que calar. Aí a gente tem que calar essas pessoas. Enfim, ficamos por aqui, Dai? Ficamos muito tristes pelo Nicolas, porque lembrar aqui uma coisa, tá? O que é imortal não morre no final, meu amigo. É isso aí, Nicolas. Se a lenda dessa paixão